E muitas das vezes eu sempre falo para Deus, eu ainda não compreendo, eu não entendo porque Deus faz coisas grandiosas nas nossas vidas. Porque assim também como o nosso pastor falou, se Deus fosse nos pagar conforme o nosso merecimento, estávamos perdidos. Porque o que eu mereço e o que cada uma merece é a perdição, é a condenação eterna. Deus, aqui está o teu vaso. Eu te peço em nome de Jesus, toma a mente e os lábios da missionária, Pai. E fala conosco, não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, meu Pai. Que não seja o querer humano, meu Pai, mas que seja o teu querer, Pai. Usa este vaso, meu Pai, que o Senhor separou, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia. Quantos creem e concordam, aplaudam o nome do nosso Deus? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que culto maravilhoso na presença de Deus. Aleluia. Se no culto desse nós não conseguimos glorificar o nome do Senhor, algum problema aconteceu nas nossas vidas. Irmãos, quando nós estávamos ali adorando o nome do Senhor, nessa última canção, todo louvor, ele estava aqui. Na verdade, ele chegou antes de mim e de você. Ele chegou antes de nós neste lugar, porque essa casa é a casa dele, é a casa do Pai. Aleluia, Jesus. E ele já estava aqui nos esperando, nos aguardando para um dia tão memorial como o dia de hoje. Um dia tão especial na presença de Deus, mas que muitas das vezes, em muitos lugares, já não tem dado a importância suficiente deste ato que vamos fazer no dia de hoje. E nós somos capazes de lembrar de tantas coisas nas nossas vidas, mas lembramos de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque verdadeiramente Ele tem feito muita coisa, irmãos. Na minha, na sua. Independente das dificuldades que nós passamos, Ele sempre está conosco. Aleluia. Jesus, Ele caminha assim. E nós viemos após Ele, atrás dEle. Ele vai nos guardando. Ele vai abrindo caminho. Ele vai nos dando direção. Ele vai fazendo milagres, prodígios e maravilha. Aleluia. Mas eu quero te dizer que isso não é o mais importante. E nós lembramos dos feitos do Senhor, das curas, de tantas coisas que Ele tem feito, porque Ele é bom e misericordioso. Aleluia, Jesus. Mas hoje é um dia de nós nos lembrarmos da sua morte. Aleluia! E muitas vezes lembramos de tudo, menos da sua morte. Então esquecemos até mesmo do propósito da nossa vida. Quando nos esquecemos da morte do Senhor, do seu sacrifício, que foi a morte, e morte de cruz, então nós perdemos o foco e nós saímos do propósito real, verdadeiro, no qual fomos designados nessa terra. Amém? Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga assim para ele: que bom que você veio. Amém?
Agora você pode dizer para ele assim: por que você veio? Será que ele vai conseguir te responder? Ou você para ele? Por que você veio? Não me pergunte. Eu te pedi para você fazer essa pergunta para o seu próximo, porque é exatamente sobre isso que Deus quer falar-nos nessa noite. Aleluia, Jesus. Por que Glória a viemos? Deus. Por que estamos aqui? E eu quero falar um pouco sobre o tema de viver uma vida com propósito. A sua vinda aqui hoje deve ter um propósito. Eu não sei se você veio aqui simplesmente para vir ao culto, se você veio porque é Santa Ceia, e você vai cear logo mais tarde, e se quando você celebra a ceia do Senhor, você sabe por que o faz. Você tem que saber que por trás de tudo isso há um propósito. Porque atrás de tudo isso há um sacrifício. Há um sangue derramado. Há um cordeiro que foi levado mudo ao matadouro. Em nenhum momento ele abriu a sua boca. E é com este propósito que estamos aqui nesta noite. De lembrarmos da morte de Jesus. Lá na cruz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 21. Aleluia a Deus. Aleluia. Amém? Aleluias. Todos acharam? Aleluia, A partir do versículo Jesus. 21 diz assim. O título é Jesus prediz a sua morte. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim. De modo nenhum tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. Amém? Pode se assentar, irmãos. Em nome de Jesus. Fazer minha filha parar aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor tem me falado muito sobre propósito. Tudo na vida é um propósito. E até mesmo nos nossos planos e projetos pessoais, tem que ter propósitos. Você não consegue levar a sua vida adiante se você não determinar algumas metas, alguns objetivos, ter um propósito no final, né? E Jesus, ele não morreu por um acaso, não mataram o nosso Jesus, ele se entregou. Muitas pessoas olham a morte de Jesus, olha Pedro não entendendo as coisas de Deus, né? Mas somente as coisas do homem.
vendo com os olhos carnais. E talvez Pedro consiga, por querer repreender Jesus ali, talvez no seu pensamento ele disse assim: não, Jesus, isso não vai acontecer contigo. Vão te matar. Não vão te matar. Mas quero te dizer que não mataram o nosso mestre. Este era o propósito. Ele se entregar por amor de Deus. Glória a Deus. Ele não foi para a cruz como um coitadinho. Não. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso nunca mudará. E Deus Pai, quando mandou o seu Filho, Ele já tinha um propósito. Esse amor tão grande de enviar o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Então já havia todo um propósito ali. Já havia um porquê de Jesus vir à terra, se entregar. Mas Pedro não estava entendendo o que Jesus dizia. Talvez ele queria saber, será que não existe uma maneira ou uma outra forma para que isso não aconteça? Mas não haveria outra forma. Porque só existiu um homem puro, santo, que esteve nesta terra, que andou aqui nesta terra e não pecou. E era o único que podia pagar o preço por mim e por você. Você não poderia pagar o preço pela humanidade ou por mim, e eu não poderia pagar o preço por você, porque somos pecadores, de nada valeria. Não teria nenhum valor. Mas o sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário, daquele que é santo, como nós cantamos aqui, daquele que é puro, daquele que é fiel, o Filho de Deus, esse sim poderia resgatar toda uma humanidade de uma vida eterna padecendo no inferno. E são tantas coisas que o nosso Senhor faz que Ele não precisa fazer. E muitas das vezes eu sempre falo para Deus, eu ainda não compreendo, eu não entendo porque Deus faz coisas grandiosas nas nossas vidas. Porque assim também como o nosso pastor falou, se Deus fosse nos pagar conforme o nosso merecimento, estávamos perdidos. Porque o que eu mereço e o que cada uma merece é a perdição, é a condenação eterna. Porém, Jesus, como diz a Bíblia, Ele não nos paga segundo aquilo que nós merecemos. Não. Ele usa do seu amor, da sua misericórdia, através de um ato feito com propósito. Porque Ele simplesmente não foi assim. Ele não conversou com seu pai e disse, eu vou lá, chega lá eu vou ver o que dá para fazer. Chega lá eu penso, Jesus não precisou disso. Quando Ele desceu a essa terra, Ele tinha já o propósito, Ele sabia o porquê. E é tão interessante que essa semana o Senhor falava assim comigo, cada um de nós, cada filho de Deus, quando ele começa a compreender o seu propósito da sua trajetória nessa terra, ele para de reclamar. Ele para de murmurar. Jesus, ele não reclamou. E deixa eu te dizer, ele estava como 100% homem nessa terra. Aleluia! Ele não reclamou. Ele não murmurou. Glória a Deus. Ele passou dores, aflições, perseguições. Sofreu mais do que nós podemos imaginar. Coisa indescritível. Jesus passou nessa terra para dizer para mim e para você que mesmo nós sendo fracos, mesmo nós sendo humanos nessa terra, nós podemos vencer. Porque quando Ele se entregou naquela cruz, Ele estava dizendo para toda a humanidade que creria nele, aqueles que vinham a crer nele, Ele estava dizendo, eu vou na frente, pagar o preço. E a partir do momento que eu pagar o preço, vocês vencerão. Aleluia. Através do meu sangue. Glória a Deus. E aí está a beleza de viver um cristianismo. Não é no meu, no seu propósito. Não é no meu, no seu projeto. É viver um cristianismo nos propósitos de Deus. Aleluia. Aleluias. Aleluia, Viver Deus! uma vida de propósito na terra não é viver o meu projeto. Não é viver o projeto de homens.
Aleluia. Não é viver aquilo que foi desenhado no papel. Aleluia. Mas é viver os planos do Senhor que foi determinado lá no céu. Aleluia. Antes da fundação do mundo. O Senhor te via nesta noite aqui neste lugar. O Senhor sabia que você entraria naquela porta. Mas você precisa entender o porquê você está aqui. Nós não podemos ser religiosos. Jesus não é uma religião. Eu já falei isso por tantas vezes. Nós somos seguidores de Cristo. Aleluia. Nós temos que viver e cumprir os seus propósitos nessa terra. Já está determinado por Deus. Nós cantamos aqui. Aquele que entra, aquele que pisa no Santo dos Santos, ele não consegue viver em outro lugar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Será, meu irmão, que vai ser preciso cair do cavalo para sua ficha também cair? Glória a Deus. Se você consegue ter facilidade de viver longe dos propósitos, dos planos de Deus para a sua vida, mesmo sabendo de todo o sacrifício lá naquela cruz, Aleluia a Deus. que foi um preço de sangue, e você tem facilidade em cogitar em dois pensamentos, em viver uma vida dupla, uma dentro e outra fora da presença de Deus. Se você Aleluia, consegue ter Deus. essa facilidade, eu tenho que te dizer, eu tenho que te alertar nesta noite, você ainda não teve um encontro com Deus. Paulo teve um encontro com Deus. Aleluia. Caiu no cavalo. Mas a partir daquele momento, ele não conseguiu. Ele não conseguiu viver fora dos planos e dos propósitos de Deus. Aleluia. Com certeza ele deixou muitos planos para trás. Muitos projetos de vida. O que será que tem que acontecer conosco? O mundo parece um caos. Mas se nós estamos no propósito de Deus, não há o que temer. Se aquilo que foi decretado de Deus está sendo vivido por nós na terra através das nossas vidas, nós temos que avançar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós não somos daquele que retrocede, nós temos que avançar para o alvo, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como invalidar aquilo que já foi feito, de fato. Não tem como invalidar a morte do Senhor lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Ele morreu por nós. Ô glória. E quando você lembrar dos milagres que Ele fez na sua vida, e quando você lembrar dos livramentos da sua família, e quando você se lembrar dessa misericórdia tão grande que Ele tem para conosco, lembre-se também que Ele derramou o seu sangue. Aleluia. Lembre-se também que Ele faz por amor, mas que ainda que Ele não faça nada a mais, Ele já fez o suficiente. Aleluia. E vou te dizer, nós éramos inimigos de Deus. Verdade, Senhor. Às vezes, é difícil agradar um amigo. Às vezes não conseguimos fazer algo bom para um amigo. Por que faríamos para um inimigo? Difícil, né, irmãos? Difícil. Mas Ele nos amou. Ô glória. E lá nos céus havia um propósito, um plano eterno, um plano de eternidade. Aleluia, Deus. E muitas pessoas temem muitas coisas. Mas eu quero dizer, quem nós temos que temer é aquele que pode matar tanto o corpo quanto mudar a alma também. Porque nós lembramos do amor. Nosso pastor sempre fala que lembramos do amor, da misericórdia. Mas irmãos, Jesus veio nesta terra com um plano de salvação para salvar toda a humanidade. Mas também com outro propósito, de nos livrarmos da ira vindoura de Deus. Aleluia. Quem é que você tem temido? Você está com medo de quê? Aleluia, Deus. Nós somos falhos. Mas se Ele vem na frente, se Ele derramou o seu sangue, Ele carimbou para nós passarmos, atravessarmos e continuar na peleja, até o dia que Ele virá nos buscar. Aleluia. Nós não podemos desistir. Nós não podemos simplesmente olhar para trás. Levar a nossa vida de cristão. E às vezes no começo é até mais fácil. Porque no começo é o primeiro amor, aquela ansiedade de servir a Deus, aquela busca. Mas conforme os anos vão passando, temos que sempre estar pedindo para Deus.
acende fogo em mim. Aleluia, Jesus. Acende fogo em mim, Jesus. Traz de volta o primeiro amor. Para que nós não venhamos, irmãos, esmorecer. E se por algum motivo bater o desânimo, se por algum motivo, porque há em nós fraquezas e debilidades, ainda assim, quebrados, rastejando. Muitas das vezes, você entra pelaquela porta com tantos problemas, que você só quer esquecer que eles existem. Mas você está na presença de Deus. Aí você entra aqui e fala assim, o que ficou lá, ficou. Agora eu só quero adorar. Aleluia! E Ele veio aqui. Ele está aqui nesta noite. Para que nós venhamos nos lembrar do sacrifício que Ele fez por mim, Aleluia, por você, Jesus. por toda a Glória a humanidade. Deus. É maravilhoso. Quando a missionária estava aqui falando sobre essa enfermidade que tem assolado, eu contei no sábado passado, todos estavam aqui e eu testemunhei sobre a vida dos meus pais lá no Brasil. Mas muitos irmãos não estavam. Meu pai tem 74 anos. Meu pai é diabético, hipertenso, problema do coração. O coração dele começa a crescer e não para. Ele toma muitos tipos de remédios controlados. Mas ele, como ele toma os remédios, a vida dele tá normal, porque tudo regulado, mas ele não pode, né? E ele tinha tudo aquilo que dizia assim o protocolo. Jamais você pode pegar essa doença, que não terá volta. Meu pai já tá de idade, mas é tão interessante, meu pai não saía de casa para nada, nem para ir no mercado. Não saía. E nesse tempo que ele pegou, a igreja lá estava fechada. Porque pediram para fechar a igreja. E onde foi que meu pai pegou isso? Dentro de casa. Sem sair. Porque se tivesse os cultos, ele estava apenas indo na igreja. Mas ele não estava indo porque não estava tendo os cultos. Só online. E ele pegou. Irmãos, meu pai ficou 8 dias sofrendo, sem querer fazer teste. Sem querer. Meu pai começou a emagrecer. 8 dias, meu pai não comia. É inacreditável. Meu pai não comeu 8 dias. Ele começou a se alimentar de líquidos. E ele não comia. Eu queria ter a fé do meu pai. Eu ainda não tenho. Mas eu creio que um dia eu vou alcançar. Daquele que tudo me ensinou na palavra de Deus. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Ele não queria, porque ele tinha dentro dele que eles tinham pegado, sabe? Ele já tinha aquela consciência pelo sintoma. Perdeu o paladar, perdeu tudo. Não conseguia comer, não tinha fome, não sentia cheiro, não conseguia levantar da cama. Ele ficou na beira da morte. Então nós começamos ali uma campanha de oração ali, eu e minhas irmãs, todos os dias, orando e pedindo a Deus. Não, sinceramente, nós achávamos que Deus ia recolher o meu pai. Porque nós estávamos orando, mas ele estava numa situação que não tinha jeito. E ele sabia que se fosse internar, era intubação na hora. E essa intubação, a gente sabe que quem entra na intubação no Brasil não está voltando mais. Mas sabe o que aconteceu? Ele não foi. Ele não quis nem fazer o exame. Então a minha irmã foi para a casa dele e falou, e levou ele, mesmo sem a vontade dele, num laboratório. Saiu com ele, quando chegou no laboratório, pediu para fazer o exame. E ele não teve como fugir. Claro que deu positivo, porque ele já estava quase morrendo. E aí, minha irmã ficou, né, mesmo confiando, mas bate aquele desespero, né? E ela falou, meu Deus, onde vamos levar? A Santa Casa tá cheia. Entra lá, eles não falam mais nada. A gente nem sabe se vai ver nosso pai de volta. E meu pai não queria ir. E minha irmã foi, e ele falou que não vai, que ele ia ficar em casa. Comprou aquele kitzinho bem baratinho lá, que tá resolvendo algumas coisas lá, que graças a Deus, Deus tem usado para a glória de Deus, né? Irmãos, ele não foi, não teve quem fez o meu pai ir para ir para o hospital. E ele voltou para casa. Começou a tomar aqueles remédios. Minha irmã comprou para ele na farmácia. Na farmácia. E aí, começou a tomar. No segundo dia, a febre do meu pai, que não cessava dia e noite, parou. E aí ela ia, voltava, mas dava um tempo maior. No terceiro dia, meu pai não tinha mais febre. No quarto dia, o pai já não comia,
Quando ele começou a... E nos últimos dias, irmãos, ele não conseguia mais tomar água. Então não tinha mais como. Meu pai tava quase na morte, porque ninguém vive sem água. Ele não estava mais conseguindo nem engolir água. E aí no quarto dia, ele acordou, levantou e pediu comida. E a minha irmã ficou assustada. Pra glória de Deus. Ele acordou muito melhor. E assim foi muito rápido depois do quarto dia, foi passando e meu pai estava cada dia melhor. E foi tudo voltando. E meu pai está bem, pra glória de Deus. Aleluia. Nesse intervalo, ele passou pra minha mãe o Covid. Minha mãe já é de idade. Ele passou pra minha mãe. Minha mãe no começo não ficou tão ruim. Mas no final ela começou a piorar. Também não foi internada. Ela sabia em que ela tinha crido. Aleluia, Deus. E ela confiou no Senhor. Aleluia. E ela fez o mesmo processo que meu pai. E os dois estão curados para a glória de Deus. Glorificando a